Carta à igreja de Pérgamo. Nós estamos numa série de mensagens e nós temos aprendido nessas cartas que a mensagem de Jesus para as 7 igrejas na Ásia Menor é uma mensagem contemporânea, é uma mensagem que ela serve para todas as igrejas, em todas as eras, em todos os tempos, para dar direcionamento, para nos mostrar a vontade de Deus para a sua igreja. Portanto, nós aprendemos no domingo retrasado sobre a igreja de... O que nós aprendemos sobre a igreja de Éfeso? Vamos lá. Era uma igreja boa ou uma igreja ruim? Boa. Mas tinha perdido o principal, abandonado o seu primeiro amor. Historicamente, aquela igreja, ao que parece, não se arrependeu, e o Senhor cumpriu aquilo que Ele tinha dito para aquela igreja. Ele tirou o candelabro, aquela igreja parou de ser luz. Infelizmente, historicamente, nós sabemos que a igreja de Éfeso acabou. Uma igreja que foi pastoreada por Paulo, por João e por Timóteo. Uma igreja que entendia, inclusive, o que era viver no amor, mas esmoreceu. Na semana passada nós aprendemos sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma igreja que só recebeu elogios do Senhor. Era uma igreja pobre para com o mundo, porém uma igreja rica para com Deus, amém? Uma igreja que, embora a perseguição, ela se mostrou perseverante e não sucumbiu, e não desistiu, e não negou a sua fé. Apesar da grande perseguição em uma cidade que se prestava culto ao imperador, mas uma igreja que não se prostrou ao imperador, rendendo-lhe culto, e por isso foi uma igreja que sofreu muito, mas uma igreja que se manteve perseverante. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre a igreja que estava na cidade de Pérgamo. E antes de nós lermos o texto, é importante nós entendermos o contexto cultural e histórico daquela cidade. Pérgamo, diferente de Éfeso e de Esmirna, Pérgamo era uma cidade construída sobre uma montanha. Éfeso e Esmirna, não sei se os irmãos estão se lembrando, eram cidades portuárias, ou seja, eram cidades a nível do mar. Haviam 2 portos muito importantes na Ásia Menor, tanto em Éfeso quanto em Esmirna. Inclusive as 2 cidades, elas rivalizavam qual o porto era maior. Mas Pérgamo não. Pérgamo era uma cidade construída numa montanha, por isso era uma cidade bem protegida dos seus inimigos, era uma cidade de difícil acesso, portanto era uma cidade que nós poderíamos dizer que era uma cidade que eles entendiam ser protegidos, devido à sua questão geográfica. Havia também na cidade de Pérgamo, e por isso o nome Pérgamo, a 2ª maior biblioteca do mundo. E nessa 2ª maior biblioteca do mundo havia muitos pergaminhos. Pergaminhos eram o que se utilizava para fazer ou construir as escritas na época e no contexto da cidade de Pérgamo. Portanto, havia ali em Pérgamo uma cultura muito forte de leitura. Havia a 2ª maior biblioteca do mundo em Pérgamo. E nessa biblioteca havia muitos pergaminhos. E este era o contexto, irmãos. Havia também, na cidade de Pérgamo, algo muito importante. A medicina lá era muito forte. Havia, inclusive, uma veneração na cidade de Pérgamo a um deus chamado Asclépio. Este Deus, ele era simbolizado por uma cobra, por uma serpente. Talvez você no hospital, ou você que trabalha na área de medicina, de enfermagem, já tenha se deparado que no jaleco, ou no símbolo dos hospitais, há ali uma serpente, simbolizando a medicina. Esta cultura, ela vem da Grécia Antiga, inclusive. Então, este Deus, com D minúsculo, Asclépio, era um Deus muito venerado na cidade de Pérgamo. Então, era uma cidade que ela se situava num alto monte, numa montanha,
era uma cidade muito voltada para as questões de leitura, porque havia uma biblioteca muito grande, por isso o nome Pérgamo, pergaminhos, e também havia nessa cidade uma cultura de medicina. A medicina era muito valorizada e até hoje nós temos o símbolo da medicina oriundo desta cultura que havia em Pérgamo. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou que corta para os 2 lados. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aqueles que a recebem. Amém? Queridos, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. O texto começa, mais uma vez, com Jesus se apresentando àquela igreja, a exemplo das outras cartas que nós lemos. O texto também começa com Jesus dizendo mais uma vez a expressão conheço, porque ele conhece, como nós temos aprendido, o interior dos nossos corações, e ele conhece todas as coisas. Nada foge aos olhos do nosso Senhor. Ele conhece, ele sonda, ele sabe de todas as coisas. E Jesus, ele se apresenta agora a esta igreja, dizendo que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E nós vamos entender isso nessa noite. Mas antes, Jesus, ele vai dizer: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Irmãos, a cidade de Pérgamo, a exemplo de Éfeso e a exemplo de Esmina, era uma cidade também totalmente, excetuando logicamente a igreja, voltado para os ídolos. Era uma cidade que a idolatria era muito forte. Porém, em Pérgamo, havia 3 movimentos de idolatria muito fortes. O primeiro movimento, havia um templo erguido a um deus com D minúsculo chamado Zeus, que talvez os irmãos que já viram alguns filmes aí de mitologia grega já tenham ouvido falar de Zeus. Esse deus era muito venerado na cidade de Pérgamo, tanto que havia um templo erguido, um altar erguido a este deus com D minúsculo chamado Zeus. Havia também, como exemplo das outras cidades, um forte movimento para adoração ao imperador. O imperador, ele gostava de ser venerado, e na cidade de Pérgamo também havia essa cultura de idolatria ao império e ao imperador, a figura do imperador, na qual se intitulava como César, como Senhor. Havia também um outro movimento de idolatria, como nós já mencionamos, a idolatria a um deus que eles diziam ser o deus da medicina. Portanto, 3 movimentos de idolatria dentro da mesma cidade, e muito forte. Por isso que Jesus vai dizer que lá, na cidade de Pérgamo, estava o trono de Satanás. Jesus, ele cita, inclusive, elogiando a igreja,
que apesar disso, apesar de toda a idolatria, apesar de toda a oposição ao reino de Deus, era uma igreja que permanecia fiel. Era uma igreja que se mostrava fiel ao nome do Senhor e que não renunciou à sua fé nele. A palavra diz: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás, e apesar disso você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. E Jesus vai citar um exemplo, irmãos, de um movimento de perseguição que havia contra aquela igreja. Quando a palavra diz: mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. A história conta, queridos, que Antipas foi um dos primeiros mártires na Ásia Menor. Foi um dos primeiros a morrer por amor a Cristo e por causa da sua fé. O texto não conta, mas a história nos narra que Antipas, por causa da sua fé, ele sofreu, à sua época, a pior tortura que um homem poderia sofrer naquela ocasião. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze. Este touro de bronze, ele ficava no alto de um pináculo onde havia o templo erguido a Zeus, um altar erguido a Zeus. E Antipas, ele foi capturado, levado para servir de exemplo e desestimular os outros cristãos a continuar vivendo a sua fé. Antipas foi colocado dentro deste touro de bronze. Fechado o touro, era um instrumento de tortura este touro. E se colocava em volta do touro uma fogueira. Se acendia a fogueira e os crentes eram mortos vivos. A história conta que este touro ele era totalmente fechado e havia somente uma abertura na cavidade nasal do touro de bronze. E quando as pessoas começavam a agonizar, gritavam, o som que saía pela narina do touro parecia de fato um som do touro, do bicho, do animal. Imagine, queridos, e nós temos pensado sobre isso, aplicando aos nossos corações, nos nossos dias onde vivemos em um país livre, né? Imagine um dos nossos irmãos sendo arrastado em praça pública, levado para um templo de idolatria, colocado dentro de um touro de bronze, fogueira acesa, um dos nossos irmãos morrendo vivo, agonizando, gritando, e nós ouvindo o som que saía do nariz daquele touro de bronze. Imagina, queridos, a dor, a situação. Mas como disse Tertuliano no primeiro século, o sangue dos cristãos é semente, irmãos. Quanto mais se perseguia a igreja de Cristo, mais a igreja crescia. Quanto mais se perseguia a igreja de Cristo, mais a igreja se tornava relevante. Quanto mais se perseguia a igreja de Cristo, queridos, mais a igreja professava a sua fé, aqueles que de fato eram legítimos. Mas há um porém, queridos, e eu também tenho trazido sempre este alerta para os irmãos. Quando Satanás ele não consegue destruir uma igreja por meio de ataques externos, ele começa então a atacar a igreja de dentro para fora. Ele começa agora a agir dentro da igreja, usando pessoas que não temem ao Senhor, para fazer com que o corpo de Cristo, a igreja, ela possa se corromper. E é exatamente isso que o texto nos diz. Jesus ele vai elogiar aquela igreja, que embora a perseguição fosse grande, havia um exemplo de um homem que foi morto de forma cruel. Esta igreja não negou o nome, não negou a sua fé em Jesus. Mas Jesus tem uma queixa contra esta igreja, e Jesus vai dizer: no entanto, verso 14, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam
aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Qual foi a estratégia de Satanás para tentar derrubar essa igreja, irmãos, que deve servir de lição para nós? Como ele não conseguiu por meio dos impérios, como ele não conseguiu destruir aquela igreja de forma externa, ele começou agora a agir dentro de alguns corações que estavam naquela igreja, que certamente eram membros daquela igreja, com falsos ensinos. Ensinos de Balaão. Balaão foi um profeta no Antigo Testamento, cujo recebeu suborno de Balaque para profetizar contra Israel. Porém, Deus disse: contra Israel não vale encantamento. Não adianta você profetizar, Balaão, contra Israel, porque tudo que você profetizar, eu vou tornar a maldição em bênção. E não tendo êxito em profetizar contra o povo de Deus, pois foi para isso que ele foi pago, Balaão, no Antigo Testamento, ele fez o seguinte: ele ensinou como que aquele povo poderia ser destruído, o povo de Israel. Ele ensinou, portanto, queridos, a Balaque, pois como não conseguia profetizar contra o povo, não conseguia profetizar ou proferir maldição contra o povo, ele ensinou o povo, ele ensinou a Balaque a como corromper o povo. Ele ensinou a Balaque a levar o povo a pecar. Pois quando nós pecamos contra Deus, nós nos afastamos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos a proteção do Senhor. Nós estamos debaixo de desobediência. E as mãos do Senhor não estavam, no caso de Israel, mais sobre o povo, se estivessem em desobediência, porque era esta a promessa que Deus tinha feito a Israel. Escolha, pois, a bênção para o que vivam. E se escolherem a maldição, vocês vão morrer. Então, Balaão ensinou a Balaque a como corromper o povo, com falsos ensinos, estimulando o povo de Israel agora a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, de sorte que, pecando Israel, o Senhor se afastaria do seu povo. E Jesus, ele vai dizer, queridos, que isso estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja estava indo pelo ensino de Balaão, aquela igreja estava se corrompendo por dentro. Uma igreja fiel, uma igreja que não negou o nome do Senhor, mas uma igreja que agora estava aceitando a doutrina de Balaão. Doutrina esta, queridos, que tinha como prática comer alimento sacrificado a ídolos, ou seja, voltados para a idolatria, e viver agora uma vida de imoralidade sexual. Isso estava sendo agora difundido dentro da igreja, a igreja estava agora aprendendo sobre isso, e o pior, ao que parece, isso estava se tornando normal dentro da igreja. Queridos, é um perigo quando nós começamos a não tratar o pecado como o pecado deve ser tratado. É um perigo, queridos, quando nós não tratamos o pecado como Deus trata o pecado. Deus, ele odeia o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Qual o pecado, pastor? Qualquer pecado. Às vezes eu costumo dizer que nós, os crentes, não fazemos acepção de pessoas, mas fazemos acepção de pecados, não é isso? Os pecados que nos são favoráveis, nós por vezes não batemos muito neste pecado. E somos muito rápidos em apontar o pecado do outro. Mas pecado é pecado, irmãos. Pecado é pecado. E nisso eu costumo dizer o seguinte: estou há 23 anos em uma igreja batista que professa a fé batista. A quarta igreja é a minha quarta igreja.
Eu nunca vi, queridos, nesses 23 anos, vou fazer 24 de fé, nenhum crente ser desligado da igreja por fofoca. Eu nunca vi. Já vi por adultério. Já vi por outras situações imorais. Agora, por fofoca, não. Eu cito isso como exemplo, quando eu digo que, por vezes, nós fazemos acepção de pecados. E o que mais destrói a igreja é fofoca, irmãos. O que mais destrói a igreja é calúnia. Porque o adultério é algo terrível, irmãos, a traição é algo terrível, traz uma dor terrível, mas por vezes afeta mais o seio familiar, destrói uma família, é algo terrível. Mas a fofoca, ela tem poder de destruir uma igreja. Eu já vi igrejas sendo destruídas por causa de fofoca, rachar por causa de fofoca. E pecado é pecado, irmãos. E nós não podemos tratar pecado com naturalidade. O problema daquela igreja é que estava tratando o pecado com naturalidade. A doutrina de Balaão estava se infiltrando para a igreja, a idolatria, a imoralidade sexual, e o errado estava se tornando certo. Irmãos, errado é errado. Na Ásia Menor, nas 7 igrejas, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, em Itaperuna, errado é errado e certo é certo. E o que é errado e o que é certo? A palavra de Deus nos mostra o que é errado e o que é certo. O Evangelho nos revela princípios daquilo que é errado e daquilo que é certo. É a palavra, irmãos, que nos serve de norte para balizar as nossas vidas, para nos nortear. Havia um outro problema naquela igreja. Além da doutrina de Balaão, verso 15 diz: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nós já estudamos e já pensamos sobre isso, sobre os nicolaítas. Nicolaítas eram aqueles que se alimentavam da doutrina de Nicolau. Nicolau era um homem que, a história conta que era um homem que ele se apaixonou por uma mulher que ele não podia se casar com ela. E agora, para justificar o seu erro e a sua imoralidade, ele criou uma tese doutrinária. E nessa tese doutrinária, nessa doutrina, ele dizia que o que nós fazemos no Espírito é para Deus. E o que nós fazemos na carne não tem nada a ver. Porque Deus recebe aquilo que o nosso espírito oferece a Ele. Ou seja, ele subdividia, ele separava os seres humanos em corpo e espírito. Então nós podemos viver uma vida espiritual e ao mesmo tempo viver uma vida dissoluta na carne. É isso que ele dizia. Porque importante era o que nós fazíamos no espírito. Queridos, isto é uma tese, é uma doutrina antibíblica e satânica. Todo o nosso ser pertence ao Senhor, tanto aquilo que é material quanto aquilo que é imaterial. Tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor, é assim que a palavra nos diz. E nós somos, queridos, seres completos. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Somos seres humanos, não há essa subdivisão. Então, o que nós fazemos no corpo glorifica a Deus. E o que nós deixamos de fazer com o nosso corpo que glorifica a Deus é pecado. Não é somente a nossa parte imaterial ou espiritual que louva a Deus, é todo o nosso ser. Todo o nosso ser deve louvar e viver para a glória de Deus. Essa doutrina estava também ganhando força dentro daquela igreja, irmãos. Ou seja, pessoas que professavam uma fé bíblica, professavam uma fé em Jesus, que diziam crer em Jesus, mas, no entanto, estavam indo pelo caminho da promiscuidade e oferecendo os seus corpos ao pecado, porque, afinal de contas, nós oferecemos a Deus o nosso espírito, ou a parte material,
é o que se comunica com Deus, e o corpo pode fazer o que quiser. Mas a Bíblia não nos ensina isso. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Olha como que o ardil de Satanás é sutil. Vai infiltrando, irmãos. E aí nós, como eu disse, passamos a declarar aquilo que é errado como certo. E hoje nós temos uma frase muito popular, aliás, duas, que nós precisamos ter muito cuidado com essas frases. Importante é ser feliz, e o nada a ver. Não tem nada a ver. Se é contrário à palavra de Deus, tem tudo a ver, irmãos. E só há uma importância na nossa felicidade, se essa felicidade for a bem-aventurança em Jesus. Se essa felicidade, ela é proveniente de Deus, porque fora de Deus não há felicidade verdadeira. Salmo de número 1 nos diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Esta é a verdadeira felicidade. A proposta de Deus para a verdadeira felicidade é aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, que caminham com Deus, que vivem com Deus. Só há um meio de sermos realmente felizes, em Jesus, amém? No verso 16, queridos, a palavra, mais uma vez, nós vamos perceber Jesus dando uma oportunidade para aquela igreja. A exemplo de Éfeso, Jesus, ele oportunizou aquela igreja para que aquela igreja pudesse se arrepender. Jesus agora ele oferece também arrependimento e perdão para aquela igreja. Jesus, ele segue a mesma lógica das outras cartas. Ele se apresenta, Jesus, ele elogia aquela igreja, Jesus repreende aquela igreja, mas agora Jesus, ele oferece perdão. O verso 16 diz assim: portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você, e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Jesus, portanto, queridos, conclama aquela igreja a mudar de atitude. Arrependimento é mudar de atitude. Arrependimento, irmãos, é conversão. Não a conversão da salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos convertemos a Ele. Nós estávamos indo para um caminho e agora nós estamos convergindo, vindo contrário àquele caminho que nós estávamos vivendo. Mas existem áreas das nossas vidas que nós precisamos buscar ao Senhor para que sejamos convertidos, ou seja, arrependimento. Estamos indo por um caminho e de repente nós mudamos de atitude com relação àquela situação. Arrependimento não é remorso, irmãos. Arrependimento é quando de fato nós erramos, consideramos nossos erros e procuramos em Deus mudar de atitude. Ainda que porventura venhamos a cair no mesmo erro, mas no coração há um desejo de acertar o alvo, no coração há um desejo de real mudança, no coração há um desejo de crescer em Deus, de se abraçar com Deus, de se aliançar com Deus, de andar com Deus. Há esse desejo. E aqui, queridos, Jesus então ele oferece àquela igreja uma nova oportunidade, mudar de atitude, reverter aquela situação. E se assim não ocorresse, ele viria com a espada da sua boca. A espada da boca, como nós lemos no início, Jesus se apresentando é aquele que tem a espada de dois gumes. É a verdade, o ensino verdadeiro, a sã doutrina. E ele colocaria para fora os ensinos heréticos, as heresias, os falsos ensinos e os falsos mestres. E aqui, queridos, a palavra diz que o próprio Jesus disse: eu vou lutar contra eles, eu vou guerrear contra eles. Que situação que esses homens estavam, hein? Vocês já viram alguém lutando com Deus e saindo vitorioso? Ninguém que luta com Deus sai vitorioso, irmãos. Deus sempre ganha.
Não tenta lutar com Deus. Deixe Jesus se assentar no trono do seu coração. Você vai perder a luta, eu quero te adiantar. De uma forma ou de outra. Se não nessa vida, na próxima. Porque aqueles que estão em Cristo estão justificados em Deus e não estão mais debaixo da ira de Deus. Mas aqueles que estão sem Cristo estão debaixo da ira de Deus, irmãos. E uma hora a taça de Deus vai ser derramada. E quando a taça da ira de Deus for derramada, quem estiver em Cristo estará salvo. Aqueles que não estão, queridos, estarão condenados. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, queridos, a oportunidade nos é dada. Aqui nós estamos pensando em uma igreja. E Jesus está falando para uma igreja. Mas na nossa individualidade nós precisamos pensar sobre isso. Como está o nosso coração? Será que não há pecados que estão se infiltrando sorrateiramente nos nossos corações, como estava se infiltrando aquela igreja? Mas há a oportunidade de arrependimento. Sempre quando o Senhor nos repreende, e nós temos falado isso, não é para nos matar, não, irmãos. É para nos corrigir. É para forjar no nosso coração o caráter de Cristo, formar em nós Cristo. E nós precisamos nos ater, queridos, à mensagem que não era uma mensagem só para Pérgamo. É uma mensagem para todos nós. A espada, portanto, que sai da boca do nosso Senhor é a verdade, é a sã doutrina. E Ele mesmo iria lutar contra os falsos mestres. Ele se apresenta, como eu disse, como aquele que tem na sua boca uma espada de 2 gumes. Juízo e salvação. Uma espada que corta para os 2 lados, juízo e salvação. Ele fere e ele cura. A mensagem do Evangelho, ela tem 2 propósitos, irmãos. A mensagem do Evangelho, ela serve para salvar. Mas ela serve também para servir de testemunha quando o Senhor vier para julgar a terra. Ou seja, ela serve para salvar, mas ela serve também para juízo. Aqueles que ouviram o Evangelho e não tomaram uma decisão por Cristo, eles serão julgados por isso e virá juízo sobre as vidas que não se aliançaram com Cristo. Porque a mesma mensagem que salva é a mesma mensagem que estabelece juízo sobre aqueles que não se submetem à mensagem do Evangelho. E eu quero caminhar para o fim, queridos, pois nós precisamos pensar também, além de buscarmos arrependimento em Deus, Jesus, ele faz mais uma vez algumas promessas. A exemplo das outras cartas, ou a carta de Éfeso, que nós já lemos. Ele se apresenta, ele elogia, ele repreende, ele dá oportunidade de arrependimento, estabelece juízo, mas faz uma promessa. Amém? E a promessa se encontra no versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas no coletivo, serve para nós. Aquele que vencer, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Irmãos, o maná escondido, maná era o alimento que supria, que alimentava o povo no deserto. Era um alimento enviado por Deus, brotava do chão. Hoje pela manhã eu disse, até brincando, e tomara que essa profecia agora se concretize, né? Porque lá fora vai ter uma mesa daquilo que sobrou da manhã, ali fora. E eu disse que a mesa era como maná. Não pode ficar para o outro dia, porque apodrece. Tá? Então o maná era o alimento que Deus dava ao seu povo no deserto. O povo se alimentou durante 40 anos deste alimento. E o texto nos diz que o maná que Deus tem para oferecer ao seu povo, agora a igreja, é o maná escondido. Ele não podia sobrar para outro dia, apodrecia. E o povo de Israel aprendeu a depender de Deus diariamente.
Jesus, ele disse para aquela igreja, está dizendo para nós: se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, vocês se tornarão dependentes de mim diariamente, e eu vou suprir a necessidade de vocês diariamente. Vocês se alimentarão de mim diariamente. É isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja. Abandone as heresias, abandone os falsos mestres, abandone aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão, e eu vou estar alimentando vocês, eu vou estar suprindo vocês diariamente. Irmãos, Deus, ele se compromete com aquilo que ele promete. Mas Deus se compromete quando nós nos arrependemos e quando nós nos posicionamos nele. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, ele tem compromisso com aquilo que ele promete. Mas nós precisamos nos posicionar em Deus, porque Deus cuida do seu povo. E nós não somos bastardos, nós somos filhos, e Deus cuida dos seus filhos. Portanto, precisamos ter atitude de filhos. É isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja: tomem atitude de filhos, se arrependam, volte-se para mim novamente, abandone os falsos ensinos, se apegue a sã doutrina, à verdade, e eu vou alimentar vocês diariamente. A segunda promessa, queridos, é uma pedra com um novo nome. Em Deus nós temos um novo nome, uma nova identidade. As pedras descritas aqui no livro de Apocalipse são pedras brancas que simbolizam pureza. Uma igreja que estava indo por um caminho de impureza, agora Jesus disse: se vocês se arrependerem, eu vou purificar vocês. Nós nascemos em Deus, queridos, para vivermos em Deus. A nossa vida não pode ser uma incoerência. Se nós nascemos em Deus, se fomos transformados de dentro para fora, se Jesus transformou a nossa vida, o nosso viver deve seguir essa regra. Não pode ser uma incoerência, irmãos. Se nós nascemos de Deus, nós precisamos viver em Deus, e em Deus nós temos um novo nome, uma nova identidade, e nós devemos viver para a glória dele em pureza, em santidade, para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Amém? Só há uma forma, queridos, de vivermos para a glória de Deus: vivendo uma vida, ou procurando viver uma vida semelhante à do seu Filho Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer para me tornar um melhor cidadão? Imitar Jesus. O que eu preciso fazer para me tornar um melhor crente? Imitar a Jesus. O que eu preciso fazer, pastor, para me tornar um melhor pai? Imitar a Jesus em santidade. Uma melhor mãe? Imitar a Jesus. Queridos, quando nós imitamos a Jesus, nós encontramos tudo o que precisamos para viver para a glória de Deus. Imitando a Jesus. Eu quero concluir dizendo que aquela igreja foi oportunizada. E nós hoje estamos sendo oportunizados por Deus para, se porventura algo esteja infiltrando os nossos corações, Deus possa perdoar, arrancar, transformar as nossas realidades e nos dar real propósito para vivermos uma vida correta, uma correta relação com Ele. Esse é o desejo de Deus, irmãos. A mensagem do Evangelho, Jesus vinha pregando a mensagem do Evangelho, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. E esta mensagem continua sendo verdadeira até os nossos dias. Precisamos nos arrepender e viver para a glória de Deus. A promessa é que Ele vai suprir as nossas necessidades diariamente. E Ele estará conosco, nos dando do maná, porque nele nós temos uma nova identidade, para vivermos em santidade para a glória dele. Amém?